E o projetinho da paredinha Brabus é o Gravity 8, que são, e os médios são de 4,5 da Eastec. E também vou usar somente do TI, né? Que é o que o dinheiro dá. Graças a Deus. Esse aqui são os drives, são o Sony de 8 polegadas, sendo que dois são iguais a esse aqui é igual a esse, e esse aqui é um terceiro. Esse projeto é cheio de peculiaridade, principalmente por causa dos falantes. Infelizmente não consegui encontrar exatamente iguais. Esse aqui é do Zux, esse aqui é do ZX. Não tem tanta diferença. A bobina desse é igual a bobina desse. Conjunto magnético, que vocês estão vendo, a principal diferença é que esse tem esse encapsulamento magnético. Mas não necessariamente eles utilizaram para dar mais potência, já que declarado, todos dois têm declarado 200. E aqui geralmente é para ter mais qualidade, por isso eles fizeram esse encapsulamento. Esse aqui é de um som mais moderno e muito mais raro que esse. Esse aqui é o Zux e esse é o ZX. Basicamente de frente são a mesma coisa, mesmo polegada. Nem recomendo deixar como a suspensão e subwoofer. A suspensão é de borracha, não deixa eles virados não. Mas basicamente é isso. Tem a mesma bobina, mesma impedância, mesmo tudo, mesmo cone. Só o conjunto magnético que é um pouco diferente. Dá até uma diferencinha aqui de altura. Esse aqui é o conjunto dos 8 médios. São tudo 4,5 polegadas. Na verdade 4 tem esse formato e 4 tem esse aqui. Com tampa cone mais lá pra dentro mesmo. Tem diferença entre eles. Esse aqui é 8 ohms, esse aqui diz que é 10. 12 no caso, mas tem menos que 12. Esse aqui tem realmente os 8. A principal diferença, esse tem um motor maior, tem bobina diferente, somente o cone deles que é igual. Porque esse aqui, ele vem com subwoofer. E esse conjunto aqui não, então ele também tem que tocar a parte de grave. Esse aqui tocava médio grave para cima. Então eu vou ter que usar canais separados, porque eu vou ter que regular a potência dele com base nessa. Como esse aqui vai ficar com a impedância maior, ele vai receber menos potência, então eu vou ter que tirar um pouco desse, porque esse aqui casaria, esse conjunto de 8 casaria a impedância, mas esse aqui não casa. Para completar a brincadeirinha, temos esse rapazinho, é um drive ATK, é um drive de titânio de 35 watts RMS para completar as 3 vias. Então só os drives que não são completos. As pecinhas, porque o projeto tinha sido pensado como uma coisa menorzinha. Então esse aqui é um Eastec também, vem junto com os alto-falantes pequenos de médio. Aí eu tenho só dois, a cada dois vem dois, ou seja, 2 conjuntos de caixa vem 2 com 4 médios. Os outros 2 vieram rasgados, que é os que vinham junto com o conjunto de 8 ohms. E essa brincadeirinha aqui, que é um Twitter Sony, bem grandinho, bem legal. Tinha pensado em usar primeiramente, mas aí eu resolvi comprar mesmo o drive de titânio. Quem sabe uma hora eu testo ele para ver como é que fica no sistema, se dá conta de acompanhar. Para a projeção das caixas, eu uso aqui o Basebox, que é um software que faz praticamente mais caixas dotadas, saladas, essas coisas. E para fazer a parte de caixa corneta, eu utilizo o Horn Rasp. Como eu sempre gosto de começar pelo Basebox, a gente vem aqui, eu já estou com aqui os dados do meu falante lá aberto. Em New Design, vai estar tudo limpo. Box, na verdade não é nem box, é em Drive, que é para botar os dados do alto-falante. Sempre deixo na configuração de caixa para um falante só. Aí aqui eu venho os dados. Como eu não tenho dado exatamente daquele meu falante, já que eu nem tenho um Clio, nem o DATS para poder ler os parâmetros, e muito menos eu consigo achar eles assim na internet. Então eu utilizei de um Triton, do Red Cross mesmo. A única coisa que eu acho um tanto quanto esquisito do Red Cross é os dados de Xmax. Isso aí eu acho um tanto quanto esquisito. Aí eu só venho aqui,
preencho esse dado sem o Expert Mode. Eu venho no Expert Mode e nesse aí vai aparecer outros lugares como esse, com o lugar de calcular, e alguns outros parâmetros desde calcular com os parâmetros que eu já dei aqui. Depois que eu calculei, eu também posso, mas isso aqui não serve muito para caixa Euclides, é colocar os dados, os tamanhos do meu alto-falante, que aí ele basicamente calcula o volume que ele ocuparia dentro da câmera. Só que o meu alto-falante está para fora da câmera, então eu não preciso disso. Dá um accept. Na parte de caixa, eu já vou entrar aqui nesse que eu já coloquei os dados. Aqui já coloquei os dados do alto-falante lá. Tá aqui os parâmetros. Já entrando aqui na parte de caixa, como a minha caixa é uma caixa dutada, escolhi Vented Box, ou seja, caixa dutada, e aqui basicamente com aplicação de filtro. Aqui eu escolho o volume, esse aqui é o volume que a minha caixa tem. Lembrando que esse aqui é praticamente um dos menores dos volumes. Aqui eu digo para ela que não tem nada dentro da caixa que absorva. E aqui basicamente é o duto. Aqui tem uns tipos de duto, o redondo, o retangular e outro. Aí basicamente eu informei aqui para o que está acontecendo com o meu duto, que é a área do meu duto e o comprimento. Aí ele já me deu aqui mais ou menos a frequência de ressonância. Depois disso, posso simplesmente já fechar. Aqui a aplicação do filtro. Eu apliquei lá 55 Hz. E deixa eu escolher uma outra cor aqui. Vai ser esse rosa. E dou um plotar. Então basicamente essa agora é a resposta da minha caixa. Se eu pegar aqui o -6, o -6 ela já está respondendo de 50 Hz para cima, apesar de eu vou utilizar pelo menos 55, que aí fica próximo ao zero. Eu prefiro utilizar próximo ao zero, pelo menos o início. Já de final, que é de novo -6 mais ou menos, ela tá lá pelos 350. Entretanto, eu só vou usar ela mais ou menos até uns 200. Pela projeção aqui, ela fica lá também próximo ao 0 dB. O que a gente ainda pode ver interessante é que o Rony Raspa também consegue calcular a caixa sem corneta. E para efeito de comparação, eu tenho... Não, aqui não. Eu tenho aqui a resposta no Rony Raspa. Da mesma caixa, com os mesmos dados, tá aqui. Então ela é basicamente a mesma caixa. Então fez sentido que eu projetei no Basebox. Os outros dados aqui, o deslocamento do cone. O meu máximo está indo até lá uns 4 milímetros. Lembrando que isso aqui explodiria se eu não tivesse com o filtro lá de 55 Hz aplicado. Então é normal. A velocidade de ar no meu duto está mais ou menos alta. E aqui é a curva de impedância do meu falante. Então basicamente é isso. Eu só analiso isso. Depois eu pego esses meus dados, algum desses meus dados, e jogo aqui no Basebox. Aqui eu basicamente informo que o falante está em free ré, ou posso dizer que ele está no plano de chão, ou seja, em cima da terra, mas não tem nada na área, está livre, as laterais. Aqui são os dados da corneta, toda a corneta do falante eu consigo colocar. Como Euclides, basicamente ela vai ser sempre reta. Aqui são alguns dados do alto-falante e aqui são os dados da minha caixa. Isso tudo aqui é dado da minha caixa. Então, calculando aqui a parte da corneta, mascara aí as ressonâncias. Basicamente é isso. Aqui ela está representando o duto, representação da minha caixa e a representação da corneta. Mesmo que meu duto não seja para frente, no programa que é para trás, ele é representado aqui para trás. Basicamente a curva fica essa. Seja o mesmo pico que eu tenho lá,
E agora ele sobe o pico lá em 280, que esse é basicamente o reforço que eu tenho do túnel. Geralmente para esse tipo de caixa ele tem que ser muito grande. Essa minha caixa, se a gente for aqui pro Bass Box, ela é uma caixa bem pequena. Deixa eu abrir outra. E ela já tem mais ou menos uns 46 centímetros, a minha caixa original. Se eu fosse deixar com um volume mais interessante para tocar sub, eu já teria que ter aí. Eita, apertei Enter. Teria que ter mais ou menos uns 20 litros. Isso já faria que acrescentasse mais 20 centímetros ao tamanho da minha caixa, ou seja, só aí ela já teria quase 70. Ele fechou, mas só contando com esse túnel. Aí, mas o legal do reforço do túnel é que ele tivesse por aqui, pelos 90, para ele preencher essa região. Então vamos lá, simular como se ele estivesse nessa região. Vou botar aqui. Aí. Ó, ficou bem maior meu túnel. Ó, agora eu tô vendo aqui o reforço do meu túnel. Eu trouxe o reforço para cá, só que agora a minha caixa tem 80 centímetros só de túnel. Esse é um dos principais motivos das caixas do Thiago, o Estranho, ser tão grande. Porque ou você tem área de boca ou você tem que dar no comprimento, e aí não tem muito o que fazer. Aqui a gente não tem muita área, a gente tem pouca área, então o que a gente tem que fazer aqui é tudo no comprimento, tanto para a corneta, tanto para o volume de caixa. Então esse é um problema de todas as caixas para mini. Elas são extremamente grandes. Se eu deixasse essa caixa aqui, ela teria já 1,40 m. Se eu tivesse mais profundidade para tender deixar ela com mais sub, ela ficaria maior ainda, então é impossível. Caixa para mim é um tanto quanto horrível. Vamos olhar aqui o deslocamento do cone lá, ainda continua coerente, tudo. Agora o que o povo gosta é da curva de impedância. A curva de impedância fica coerente, mas o que a gente vê quando a gente está com o túnel lá pequenininho? Basicamente ele influi pouco. Ó. Ele veio lá, ele veio para cá, para os 288, onde a gente tem um reforço, mas o túnel praticamente não faz muita eficiência na caixa por ele ser tão pequeno. Então, basicamente, os túneis nos minis são mais estéticos do que funcional. Eles nunca estão realmente na área que a gente deseja o reforço. A não ser que você faça as caixas com uns tamanhos enormes, 1 m, sei lá. A mesma coisa vale pro meu médio. O meu médio, da última vez que eu vi a projeção, estava em 600 e pouco o reforço. Então, a parte de túnel é para ser mais estético do que realmente funcional. Então, esse é o projeto da paredinha, tudo. Ela toda aberta. Esse é o projeto inicial dela. Essa parte aqui, que é da corneteira e dos médios, ela para ser solta do grave. Ou seja, o grave lá ele era separado. Tanto para ter mais espaço, ele não ser tão fundo, e tanto para ser mais leve. Para mim ficou bastante pesado, deve ter pelo menos 30 kg, só a parte estrutural de madeira, sem falante, sem nada. Então, aí aqui tem as cenas, a parte com o driver para trás, fechado, e a parte dela pintada em madeira, para dar uma melhor visualização. Lembrando que essa parte aqui é bem básico de fazer,
Tem vários vídeos que ensinam não exatamente para som, mas para residencial. As funcionalidades é as mesmas. Tá aqui, você cria um quadrado, aqui você pode recortar, tem a borracha, tem tudo. Dá pra fazer também círculos, polígonos, dá pra fazer tudo, arcos, semi-arcos, dá pra fazer tudo. Você puxa as coisas, aí você projeta a sua própria caixa. A parte de entrega do meu projeto foi isso sim, isso aqui é a capa. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado quando a gente apresenta o projeto para corte é a visualização. Quando eu entreguei, você dá pra ver que ela ficou praticamente tudo em 2D, ou seja, não tem noção da profundidade de túnel. Então você tem que sempre se preocupar com como você vai entregar. Já a parte aqui, essa aqui é a parte de corte do grave, então todos os detalhamentos das medidas e tudo. Esse aqui é o detalhamento do médio, dos cortes das cornetas, de tudo. É basicamente eu entreguei assim, essa é a capa, a parte de detalhamento do grave, médio e corneta. Tá, como eu fiz isso? Aqui tá aqui é a separação das caixas. Ou seja, eu tenho aqui todas as caixas separadas, ou seja, na cena 1, aí eu deixo bem reto para me jogar para depois pelo meu segundo programa, que é um programa semelhante a esse, da mesma fabricante. A minha segunda cena é a cena do corte de cima, do gráfico, para poder retirar as outras medidas. Aí eu volto aqui para a cena 3, novamente a cena de frente do meu médio, para me tirar outras medidas. A cena 4 é a cena de cima do meu médio, para me tirar as medidas também. E a última cena, que é a da minha corneteira. Aí basicamente ela vai ter sempre o mesmo profundidade lá da caixa de médio para ficar certinho. E aí eu só deixo os tamanhos. Esse aqui é o outro programa, é o layout da mesma fabricante, da mesma linhagem de programas. Como eu imprimi isso para a folha 4, eu escolho aqui a folha 4. Pera aí, travou um pouco. Aí eu vim aqui, posso vir em inserir. Aí eu tenho que caçar esse projeto. Se não está aqui. Tá aqui, ó, por exemplo. Tá aqui. Vai ver assim, lembrando que aquela parte de detalhe preto do lado que eu boto, eu vou fazendo manual, mais ou menos manual. Posso também ter isso aqui, né? Já ajuda um bocado. Aí tá aqui. Aqui quando eu ver no modelo eu consigo mudar as cenas, por exemplo, eu tenho a cena aqui do grave. No Ctrl D, acredito que duplico, né? Ó, Ctrl D eu duplico. Aí eu boto a outra cena, que é a cena 2, que é a da parte do recorte de cima. Aqui eu só tiro essa parte branca. Pronto. Lembrando, aqui eu também, clicando em cima, eu escolho aqui a escala. É sempre legal, a minha lá tá 1:4, é uma escala que eu criei para ficar melhor pro meu papel. Mas aqui já tem algumas pré-definidas. Aí beleza, aqui é para eu poder começar a ter as dimensões do projeto. Então se eu pegar aqui, já está me dando em metros. Lembrando, eu posso mudar isso aqui para centímetros. Posso mudar a precisão das casas decimais. Os estilos, nesse caso é o do texto. Aí eu também consigo mudar o estilo da forma, a cor. A forma em si é esses tracinhos aqui, ó, final, lateral, como eles terminam e acabam. Mas basicamente o que você faz é isso, você puxa e vai tirando as medidas, tudo, medida do duto. Você pode fazer uma foto só do duto e colocar ele numa lateralzinha para exemplificar até melhor ele, se o desenho ficar muito pequeno. Mas como pra mim não ficou tão pequeno, ficou legal, deu pra deixar aqui. Talvez se fosse no médio eu colocaria. Então tá aí.
Basicamente é assim que eu entrego o projeto para corte. Especifico aqui também qual MDF que eu quero que use tudo. Então ter só o cuidado de deixar tudo bem exemplificado como você